Oi, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre as plantas e a importância delas no meio ambiente. Vamos acompanhar essa aula que está muito legal. Vamos conhecer então um pouquinho sobre os vegetais. Vemos plantas ou vegetais em quase todos os lugares. Eles estão presentes em diversos tipos de ambiente. Possuem formas e tamanhos variados e são, em sua maioria, verdes. Existe uma grande diversidade de plantas em nosso planeta. E como essas imagens mostram, as plantas podem ser terrestres ou aquáticas. As plantas terrestres retiram do solo e do ar as substâncias que necessitam para viver. Já as plantas aquáticas, que vivem em rios, mares e lagos, retiram substâncias de que precisam lá na água. Algumas plantas vivem em ambientes quentes, outras em ambientes frios. Umas vivem em ambientes secos, outras em ambientes úmidos, que são aqueles levemente molhados. E para sobreviver em ambientes tão diferentes, as plantas possuem partes ou estruturas bem especiais. Você sabe quais são as partes de uma planta e a função de cada uma delas? Vamos conhecer um pouquinho agora? A maioria das plantas que conhecemos possui folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz e sementes. A raiz prende a planta no solo. É por ela que a planta absorve do solo a água e os minerais que necessita para se desenvolver. O caule conduz os nutrientes, a seiva, para todas as partes da planta, inclusive a raiz, e sustenta os ramos, as folhas e as flores. A folha tem como principal função produzir alimento para a planta, e é por meio da fotossíntese que ela realiza esse processo. Mas o que é fotossíntese? A fotossíntese é a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para que isso aconteça, as folhas e as plantas precisam de luz, água, sais minerais e gás carbônico. As flores, em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. O fruto abriga e protege as sementes, que darão origem a novas plantas. Existem plantas que não possuem todas essas partes, mas nem por isso deixam de realizar todas as funções necessárias à sua sobrevivência. Vamos descobrir agora como nascem os vegetais. Algumas plantas também podem se desenvolver a partir de um pedaço de caule ou de uma folha retirada de uma planta adulta. Porém, a maioria das plantas nascem de sementes. Para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de nutrientes: água, ar, luz e calor do sol. O desenvolvimento de uma semente até formar uma nova planta chama-se germinação. Observe a germinação do feijão. A semente do feijão é plantada na terra. Depois de alguns dias em terra úmida, ela incha e se abre. Surge um pequeno broto, uma pequena raiz, uma fase inicial que se dirige para baixo. Essa é a raiz. Surge outro broto que se dirige para cima. Este é o caule. Alguns dias depois, as duas primeiras folhas já estão formadas. Algumas semanas depois, conseguimos já perceber a plantinha do feijão. E lembre-se sempre, as plantas para germinar precisam de nutrientes: água, ar, luz e calor do sol. Mas não pode receber luz e calor do sol em excesso e nem receber muita água também. Se por acaso isso acontecer, essa plantinha não germinará, ou seja, irá morrer enquanto estiver formando seu broto. Você já ouviu falar em polinização?
A parte masculina da flor produz pequenos grãos de pólen. Para que a semente se forme, é preciso que os grãos de pólen sejam transportados da parte masculina até a parte feminina das flores. Esse transporte é chamado de polinização. O pólen é um tipo de pó fino, amarelo, presente em algumas flores. As plantas são seres vivos, mas não se locomovem. As sementes e o pólen, no entanto, precisam ser espalhados pelo ambiente para que novas plantas cresçam em outros lugares. E como isso acontece? Esse processo acontece por meio dos animais polinizadores. São eles os grandes responsáveis pela reprodução das plantas, pois eles se alimentam do néctar da flor e acabam carregando o pólen da planta, que fica na flor também, para outros lugares, colaborando assim com a reprodução das plantas. As borboletas, as abelhas, o beija-flor, o morcego e o besouro são alguns exemplos de animais polinizadores. Além desses animais, o vento e a água também são outros fatores responsáveis pela reprodução das plantas. Além desses fatores, o ser humano também é responsável por espalhar sementes pelo ambiente ao cultivar as plantas, ou até mesmo ao transportá-las de modo não intencional, como quando estamos comendo alguma fruta e jogamos as sementes em jardins ou quintais. Dessa forma, colaboramos para o crescimento e reprodução de outras plantas no ambiente. As plantas fabricam seu próprio alimento e é por meio da fotossíntese. Após a chuva, as raízes da planta absorvem a água da terra e o caule transporta essa água até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas por meio das folhas. E é por meio da luz do sol que a reação da fotossíntese acontece. Essa reação forma a glicose ou açúcar para o funcionamento das plantas e o oxigênio que é liberado no meio ambiente. Essa reação acontece nas plantas em todos os momentos.